Fla-Press hoje começando de um jeito diferente aqui do Maracanã, no gramado, na área técnica mais especificamente, porque eu tenho certeza que você aí da sua casa já achou que você fez uma mexida melhor que a do Felipe Luiz aqui na área técnica. Enquanto isso, ele está aí, né? Com só 3 derrotas no Campeonato Brasileiro e achando solução no banco de reservas quando, por acaso, o primeiro tempo não sai como ele gostaria. Olha a reportagem do Lajos Dalfouve. Flamengo muito melhor, amassando, parando no goleiro e nada de gol no primeiro tempo diante do São Paulo. Mas a pressão seguiu firme e o time do Felipe Luiz decidiu após o intervalo, confirmando o seguinte: é ainda mais letal depois que retorna do vestiário. E se liga só nesses números que ilustram isso. Dos 93 gols na era Felipe Luiz, que começou em outubro do ano passado, 57 foram marcados no segundo tempo, ou seja, 61,3% das bolas na rede saíram na etapa final. E das 8 vitórias no Brasileirão, por exemplo, o líder, o Mengão é claro, só não garantiu os 3 pontos marcando no segundo tempo numa única vez, que foi diante do Bahia. E a gente sabe que a solução para destravar e furar defesas depois de tanta insistência com os 11 iniciais, pode vir do banco. Afinal, temos um elenco forte para fazer a diferença em momentos assim. O Wallace é uma prova. Contra o São Paulo, o nosso cria sacramentou a vitória e se tornou, olha só, o principal goleador saindo do banco na era Filipinho, nação. Agora com 5 gols. Como é que tá essa relação com o torcedor nesse momento atual? Não, relação muito boa. Desde quando eu tava subindo, eles me deram um apoio e sempre vem me dando, pedindo para mim jogar, para mim continuar focado que as coisas iam acontecer, que eles confiam em mim. Então, vou continuar trabalhando, que, como eu falei, vou dar muita alegria para eles. Ganhando mais pontos ainda com o Felipe Luiz, né? Buscando essa sequência, quem sabe também brigando uma vaga como titular. Mais um pontinho com o professor que você conhece também. Isso também é no tempo de Deus, né? Conquistar meu espaço. Mas, graças a Deus, ele tá me dando a oportunidade e eu tô sabendo aproveitar. E a missão da vez é o Santos na Vila Belmiro. No último jogo por lá, pelo Brasileiro de 2023, vencemos com um belo gol decisivo do Eric no segundo tempo. Seja com gol tardio de alguém vindo do banco ou com um placar elástico construído com tranquilidade ao longo do jogo. O mais importante é se manter no topo. Mas entre nós aqui, como é bom saber que temos um time que sempre vai brigar até o final, independentemente das circunstâncias. Bora por mais, Mengão! Ó, gente, a gente tenta não falar de Jorginho, né? Só que é difícil, porque o cara pede passagem toda hora. Depois dos 4 jogos no Mundial de Clubes da FIFA, ele estreou aqui no Maracanã. E a camisa cai tão bem que até o Felipe Luiz abriu mão de um critério importante, antiguidade, para falar dele. Cumprimentar os adversários, abraçar os companheiros, aplaudir a maior torcida de todas. Tudo normal, exceto pelo fato de que era a primeira vez que Jorginho jogava profissionalmente no Brasil. Naturalizado italiano, ele foi para fora do país aos 16 anos de idade. Só agora, com 33, Jorginho sentiu, como ele mesmo disse, a emoção de jogar no Maracanã. E que jogo, hein? Na primeira partida do Flamengo sem Eric, lesionado, e Gerson transferido para a Rússia, Jorginho e Alan se entenderam muito bem, obrigado. Juntos, os dois lideraram as ações no meio-campo, sendo responsáveis por quase 1/4 dos passes trocados contra o São Paulo. Jorginho controlou a saída de bola, orquestrou o ritmo e com só 5 jogos disputados com a camisa do Flamengo, já fez o Felipe Luiz deixar o principal critério de escolha para lideranças em segundo plano. Ele foi citado entre os capitães sem braçadeira. Bruno Henrique, Arrasca, o Alex, que foi o capitão que eu escolhi no começo desse ano, e agora o Léo Pereira é o 4º capitão. Além de ter capitães sem faixa, como o Danilo, como Léo Ortiz, como o Jorginho mesmo. Então, eu acredito muito na liderança positiva, eles são. Agora tem Santos fora e depois um Fla-Flu que promete uma festa e tanto na arquibancada, com a volta de uma das principais organizadas do Flamengo ao Maracanã. Para os olhos que já viram de tudo na Europa, se encantarem mais uma vez com a nação. É isso aí, isso é boa! 2-0, Maraca cheio, coisa linda, vambora! Vamos
dar uma olhadinha para o que está acontecendo lá no Ninho do Urubu, uma reformulação nas categorias de base do Flamengo. Ontem foram apresentados 2 novos nomes, na verdade já conhecidos, mas em novas funções. O Bruno Pivetti é o novo treinador e o Alfredo Almeida é o novo gerente-geral da base. Vamos começar ouvindo um trechinho da apresentação dele. O primeiro grande objetivo vai ser ter uma linha orientadora desde baixo até cima que permita aos jogadores estarem mais próximos de um dia chegarem àquilo que é o objetivo macro do clube, que é alimentar a equipa profissional. E dentro disso, de alimentar a equipa profissional, dando ferramentas, criando estratégias e dando muitas armas para os mais pequeninos, os adolescentes e depois os nossos sub-20 consigam realmente, quando são chamados à equipa profissional, responderem com aquilo que é as necessidades todas que se passam no futebol profissional. O Alfredo Almeida, que você viu aí, já estava no clube desde janeiro e até aqui ele estava trabalhando como assistente do Boto, né? Agora é que ele vai olhar especificamente para os atletas em formação, incluindo a categoria sub-20, que volta a ficar a cargo da base. O Bruno Pivetti também foi apresentado oficialmente, é o novo treinador do sub-20. Ele já comandou o Flamengo no empate contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O contrato do Bruno é de 3 anos e ele chegou dizendo o seguinte, que tem semelhança com o Felipe Luiz. Eu tenho uma diretriz muito semelhante em relação ao modelo de jogo do Felipe, e aí já é um indicador da seriedade do projeto, né? Então, nós temos ali a dinâmica do jogo posicional, a questão da pressão na bola sendo um dos fatores inegociáveis, uma marcação zonal, mas uma marcação zona pressionante. É claro que dentro do contexto nós visamos ali assegurar as particularidades e convicções de cada ideia de jogo e também servir da melhor maneira as características dos jogadores que nós temos à disposição, mas acredito que nós temos ali tudo para ter uma diretriz comum, né, para que a gente garanta uma certa variabilidade no processo de formação dos jogadores, mas que estes sigam uma diretriz comum, uma lógica de jogo coerente, para que esse processo de transição entre a categoria sub-20 e profissional seja da maneira mais facilitada possível e, dentro disso, a gente consiga promover jogadores capazes de atender às demandas do profissional. Gente, deixa eu falar de basquete aqui com vocês, porque a temporada vai começar no mês que vem. Em setembro já tem Mundial de Clubes lá em Singapura. E o Flamengo até aqui é só notícia boa. Reforços importantes chegando e nomes que foram decisivos mantidos para essa temporada. O sonho rubro-negro de ter um mundo de novo está vivo e o orgulho da nação está se preparando para isso. A temporada 25-26 do Fla Basquete começa oficialmente em agosto. E além das competições nacionais e sul-americanas, o time do técnico Sérgio Hernandes vai ter o Mundial de Clubes em Singapura pela frente. Para esse ano cheio de desafios, o treinador vai ter um elenco com caras novas, mas com a espinha dorsal mantida. No total, foram 7 renovações de contrato, contando a do Hernandes, que vai comandar o Flamengo por mais uma temporada. Jogadores como Shaq Johnson, eleito o ala do ano do NBB, Juan Miranda, o pivô do ano da última temporada, e Gui Deodato, escolhido o melhor 6º homem do basquete nacional. Todos eles vão seguir na equipe. O destaque especial é para a prorrogação do vínculo do armador Alexei, o cara do Flamengo na última temporada, escolhido MVP do Super 8 e da Champions League das Américas, conquistados pelo Flamengo no último ciclo. Ele vai seguir vestindo o manto por mais um ano e sendo o grande responsável por ditar o ritmo da equipe em quadra. Agora deixa eu te apresentar as novidades. O armador Franco Baralli chegou do Minas com ótimas credenciais. Finalista do último NBB, o argentino de 26 anos tem um arremesso de 3 decisivo e que promete ser útil ao longo do ano. Outra cara nova é o pivô Wesley Castro, campeão nacional com Franca e que vem para dar experiência e reforçar o já excelente garrafão rubro-negro.
Para as alas, mais 2 contratações se juntam ao plantel. O ala armador Daniel Onuenu, de 22 anos, ele retorna ao basquete brasileiro depois de uma experiência na G-League da NBA, onde defendeu o Capitanes do México. E o experiente ala pivô Marquette Cummings, de 36 anos, que estava no Shiga Lake Stars do Japão. A representação do elenco do Fla Basquete está marcada para o dia 11 de agosto na Gávea e a estreia no Mundial de Clubes, primeiro compromisso da temporada, é no dia 18 de setembro contra o G-League United em Singapura. Olha, tem boa notícia para o esporte olímpico chegando direto de Brasília. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar que faz o seguinte: transforma a lei de incentivo ao esporte numa lei permanente, sem data para acabar. Até então, ela ia parar em 2027. O que isso significa? Significa que vai continuar tendo incentivo para o esporte olímpico, o que beneficia diretamente o Flamengo. Salve nação rubro-negra, felicidade aqui em Brasília. Foi aprovada por unanimidade o PL 234, que torna perene a lei de incentivo ao esporte. A lei poderia acabar em 2027, mas os deputados votaram por unanimidade e a lei do incentivo ao esporte, que apoia os clubes, confederações, federações, ONGs e institutos, segue perene e possivelmente pode ser até aumentado o percentual de 2% do imposto de renda para 3%. Vamos agora para o Senado para tentar também lá essa aprovação e que a lei continue apoiando o esporte do Brasil. Vamos voltar a falar de Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai enfrentar o Santos fora de casa, na Vila Belmiro. Os jogadores já estão na Baixada Santista, viajaram nessa terça-feira e a gente tem a lista de relacionados para a partida, né? Lembrando que tem desfalques importantes. Éric Pulgar, Ayrton Lucas e Alexandro machucados. Os 3 lesionados estão fora da lista. E o Pedro também não foi relacionado pelo Filipe Luís para esse jogo contra o Peixe. Os jogadores já estão lá, é fora de casa, mas a chance do Flamengo se isolar na liderança existe. O retrospecto é bom para isso, o Flamengo não perde lá na Vila desde 2019. Se empatar fora de casa geralmente é considerado bom resultado, olha, nesse duelo tá aí uma coisa em que eu não apostaria. Nos últimos 7 anos foram 11 jogos entre Flamengo e Santos e nenhum acabou com placar igual. E tem outra, dificilmente a rede balança pouco quando esses dois se enfrentam. Pensou no 5-4, né? Mas eu não tô indo tão longe assim, não. Nas últimas 4 partidas, a média foi de 3,3 gols por jogo. Para além dos números, nessa quarta-feira, os times chegam lidando com realidades muito diferentes. O Flamengo até tem questões para resolver. Filipe Luís precisa decidir quem vai ocupar a lateral esquerda, com as ausências de Ayrton Lucas e Alexandro lesionados. Mas o Santos está numa situação bem incômoda. Ocupa a 16ª colocação do Brasileirão. A esperança por lá é ter Neymar em campo, já que ele treinou a semana toda com o grupo. Mas cá entre nós, nem mesmo no modo Prime, na primeira passagem do Menino da Vila, o Santos levou vantagem não. Em 6 jogos, foram 2 vitórias do Flamengo, 3 empates e apenas 1 triunfo santista. Com Neymar ou sem Neymar, para esse jogo, o Flamengo é favorito. E tem fora de casa a chance de se isolar na liderança do campeonato. Mas claro, é futebol, né? Todo cuidado é pouco. Partida muito importante para nós, outra vez, né? Nós temos o objetivo de ir pensando o campeonato partida a partida, né? Nunca pensar muito adiante. E enfrentar o Santos, que é uma equipe histórica e que vem num momento de recuperação, né, daquilo que foi o início do campeonato. Certamente vai ser um duelo difícil, mas uma partida bonita de se jogar. Emocionante falar disso, né? Porque apesar de ter sido 1 ano e meio no Santos, parece que foram 5, 6 anos de tão intenso que foram os tempos lá. Eu era um garoto e o Santos me abriu as portas, me deu a oportunidade de mostrar o meu futebol para o Brasil e para o mundo, né? E eu vivi momentos incríveis lá. Vai ser emocionante, espero poder voltar e reencontrar o ambiente que sempre teve a Vila Belmiro, e que seja um bonito espetáculo para todo mundo. E só para esclarecer uma informação aqui, o Flamengo, para se isolar na liderança do Campeonato Brasileiro, ele tem que vencer o Santos e torcer por um tropeço do Cruzeiro aqui no Maracanã contra o Fluminense, porque os dois, nesse momento, têm 27 pontos somados. Uma outra coisa importante para você, torcedor que frequenta estádio, o Flamengo comprou a carga toda de ingressos, tanto do jogo contra o Santos, quanto do próximo jogo fora de casa
contra o Bragantino. E aí como é que vai funcionar? Você que é torcedor vai poder comprar direto do Flamengo, vai facilitar a sua vida. E quem é sócio torcedor tem prioridade, então se liga aí, se você ainda não é sócio torcedor, aproveita esse momento. O torcedor Nação Sem Fronteiras é prioridade de compra 1, não perde essa chance aí. Você que ainda não é sócio torcedor, faz agora porque custa menos de R$1 por dia. E ainda tem um cupom de cashback no Zé Delivery de R$20, ou seja, sai praticamente de graça. Recado dado aí pra você, rubro-negro, que mora em São Paulo, principalmente, né? Um jogo em Santos e outro em Bragança Paulista. Pega o QR Code que tá aqui na tela, já aproveita para você ser sócio torcedor e poder acompanhar o Flamengo pelo Brasil inteiro. Agora faz uma gentileza para mim, dá sua opinião aqui nos comentários. Vamos falar de lateral esquerda, né? O Flamengo tem uma situação para resolver, não vai ter nem o Alexandro, nem o Ayrton Lucas para essa partida contra o Santos. Torcedor corneteiro pedindo reforço, pedindo contratação, tudo bem, tem posições que precisam ser olhadas, mas que time do Brasil que consegue perder 2 laterais esquerdos e ainda ter opção no banco de reservas? Felipe Luiz tem opção ali para escolher tranquilo. Um com mais intensidade, outro voltando de lesão ainda, que é o Vinha. Quem deve ser titular da posição para você? Vamos ver o que o Felipe Luiz disse. Flamengo e São Paulo no Maracanã. Menos de 10 minutos de jogo. Alexandro mancando no gramado é substituído por Ayrton Lucas. Segundo tempo de jogo. Menos de 10 minutos de novo. Depois de um choque com Alan Franco, Ayrton Lucas sai chorando com a canela rasgada. Uma pena, né, o que aconteceu com o Alex e com o Ayrton. Os dois estavam num momento incrível. O Ayrton foi um golpe aí, espero que não seja muito grave. E que ele possa voltar também rápido, do mesmo jeito que o Alex. Perder 2 laterais esquerdos na mesma partida é, para além de uma infeliz coincidência, motivo de desespero para a maioria dos técnicos de times brasileiros. Só que o Flamengo tem 3. Para surpresa de muitos, não foi o Vinha que entrou em campo contra o São Paulo, mas o lateral direito, Varela. O Vinha também vem de uma lesão muito grave e eu acredito que ele não esteja ainda no nível dos companheiros para poder competir num jogo do jeito que estava, né? Tô tentando dar os minutos quando consigo, né? Por exemplo, entrou um jogo contra o Fortaleza, entrou também um jogo no Mundial, mas é um menino que treina com uma força, com uma intensidade, puxa fila em tudo, e eu não tenho dúvida que ele vai voltar ao nível dele quanto antes. O fato também de ele estar no banco é um prêmio pelo esforço que ele faz. E também eu conto com ele, mas nesse momento eu optei pelo Varela porque eu acredito que o Varela já está mais adaptado e entendendo já muito bem o que eu quero. Voltando de uma lesão grave no joelho e na tíbia, Vinha só jogou 16 minutos nas 2 oportunidades em que esteve em campo com o Felipe como técnico. Ganhar ritmo ainda parece fundamental para entregar a intensidade que o Flamengo precisa. Ao que tudo indica, pela resposta do próprio Felipe, Varela vai voltar a campo como titular no lado esquerdo, na Vila Belmiro. E é bom lembrar que em desarmes, interceptações e naquele jeitinho de construir o jogo, é ele quem mais se aproxima de Alexandro, o lateral esquerdo que o Felipe mais usou até aqui. Gente, acabou o Fla Press, obrigado pela sua companhia, deixa seu placar para o jogo nos comentários, lembrando para você que tem live 3 horas antes da partida contra o Santos, na partida das 5 da tarde nessa quarta-feira, eu te espero aqui na Flamengo TV. Deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, faz todo aquele negócio aí para você continuar acompanhando a gente, tá? Um beijo!